Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Spettacolare Meneghetti. Spettacolare Meneghetti é o primeiro quadrinho impresso da editora Guará. Pelo menos o primeiro após uma reformulação intensa que a editora teve por causa de divergências criativas. E aí ela começou a lançar depois disso uma nova leva de personagens. Antes disso havia lançado diversos personagens, ficou numa edição única, né? E aí teve essa crise que eu mencionei aqui. E aí depois disso a editora se refez e começou a lançar no formato digital. Diversos personagens, vários deles me despertaram interesse. E, bom, acabou que eu não li essas histórias digitais, eu acabo demorando para ler os quadrinhos digitais, eu tenho certa, não vou dizer dificuldade, mas eu acabo tendo uma prioridade por ler impressa, tem tanta coisa impressa para ler, e acabo sempre deixando para depois. Então, vou dizer que essa daqui também, essa aqui é minha estreia com essa nova fase da editora Guará, né? O primeiro quadrinho dessa nova fase da Guará que eu leio. E é um quadrinho bacana. Uma coisa que eu não costumo falar, mas que eu vou mencionar aqui, é falar um pouco sobre o preço do quadrinho. Normalmente quando eu falo de preço, eu falo em vídeos exclusivos sobre isso, né, para pensar um pouco mais, mas aqui eu vou dizer que eu achei a relação custo-benefício desse quadrinho bem interessante. É um quadrinho de 200 páginas, capa dura, não é um quadrinho licenciado, é um quadrinho produzido aqui no Brasil, saiu pelo preço de R$36, preço de capa. Inclusive eu comprei o preço de capa, nem esperei o desconto, porque eu achei realmente uma relação custo-benefício boa. Talvez isso tenha sido possibilitado por vencer lá um edital de cultura do PROAC lá de São Paulo, né? Mas ainda assim é algo que vale mencionar, ainda mais nesse contexto que a gente vive, né? De tantos preços às vezes impeditivos pra gente, ter um quadrinho, bom, produzido aqui, bom, com a relação custo-benefício legal, é um negócio que vale a pena mencionar, né? Bom, vamos falar da história, que é o que interessa, né? Spettacolare Meneghetti é um quadrinho do Cashfly. Não sei se é assim que se pronuncia, peço desculpas se não for. Mas o seguinte, é um quadrinho que é muito ligado à cidade de São Paulo. E mais ainda, à comunidade de imigrantes italianos dessa cidade. Bom, minha gente, aqui está tendo uma chuva forte, né? Então tem uns trovejares que talvez fiquem ao fundo do vídeo. Não tem muito jeito, né? O horário que tem para gravar. Mas vamos lá. Estava dizendo, é um quadrinho ligado à cidade de São Paulo e muito ligado também à comunidade de imigrantes italianos dessa cidade, né? Nesse quadrinho nós conhecemos Gino Meneghetti. Quem é Gino Meneghetti? É uma figura que realmente existiu, mas que ganhou ares míticos, assim, virou um ladrão mítico da cidade. E toda a cidade tem figuras míticas, assim, figuras icônicas da cidade. Aqui, por exemplo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem várias. Eu lembro da tia Marquese, que é uma senhora que sempre ficava no ponto de ônibus, Marquese, né? Sempre ficava lá no ponto de ônibus, e que várias histórias eram criadas em torno dela estar sempre no ponto de ônibus, porque ninguém sabia por que ela estava ali, e ela ficava ali sempre. Diziam que o filho dela havia ido embora e morrido, e ela sempre esperava o filho voltar porque não acreditava na morte dele. Então, enfim, há essas histórias. E há também aquelas histórias que estão descoladas de uma pessoa específica. Por exemplo, aqui em Petrópolis tem o Diabo do Magnólia, que é uma lenda urbana de uma filha que... Magnólia era um baile, né, que havia bem antigamente. O clube existe até hoje. A menina disse para a mãe: mãe, eu quero ir no baile. A mãe proibiu de ir no baile. E a filha disse: eu vou nem que eu tenha que dançar com o diabo. E ela foi lá, encontrou um homem muito bonito, de fraque. Bom, aquele estereótipo, né? Chapéu, uma espécie de bengala, né? E assim, uma coisa assim, ela dançou com aquele homem a noite inteira, foi maravilhoso, né? E no dia seguinte ela foi encontrada carbonizada e só havia aquela bengala, né? Não sei, a palavra não é aquela bengala, não é bem bengala o nome, né? Mas aquele objeto, aquele chapéu, só as roupas dele e um cheiro de enxofre, assim, né? Reparei, eu ouvi essa história quando eu era moleque. Essas histórias, essas lendas urbanas e sejam elas como o Diabo do Magnólia, como a tia Marquese, né, apontando para uma pessoa em específico, ou só uma história, elas são coisas que, bom, muito ligadas a certo tipo de convivência familiar e comunitária. São coisas que pais contam para os filhos, ou melhor, né, avós contam para os netos, assim. E essas histórias, elas constituem, assim, bom, fazem parte da memória de uma cidade, a memória de um povo, né, e a memória é um componente essencial da identidade. E o Meneghetti é um pouco assim. É uma figura aí do começo do século XX que muitos conheceram. É um ladrão que era querido pelos pobres, assim, visto como uma espécie de Robin Hood boêmio, assim, que roubava, claro, para manter sua vida, para conseguir sua vida boêmia, mas também ajudava com seus roubos e também roubava como uma maneira de rir
mitos ricos. É essa que é a ideia aqui. E é alguém que também buscava roubar sem prejudicar. Vamos colocar assim, antes que alguém comece a me criticar, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele buscava roubar apenas coisas julgadas supérfluas. Só roubava joia. Ele não roubava, sei lá, dinheiro, porque aquele dinheiro podia ser usado por alguma coisa pela pessoa, ou sei lá, ele não roubava itens de uma casa. Bom, a ideia dele era, roubar joias. Essa é a construção do mito do Meneghetti. Concorde, discorde, né? Só para vocês entenderem, assim. E era alguém que tinha um código de ética, assim, tinha um código de ética, de não roubar pobres, de só roubar o que era considerado supérfluo, de não usar de violência, e tudo isso é colocado aqui, né? Tudo isso está nesse quadrinho. Um quadrinho que tem bastante pesquisa histórica, mas que também tem muita pesquisa em memória, no sentido de que há muita conversa para ouvir quem foi Meneghetti, né? Há bastante disso aqui, né? E também tem liberdades criativas, o autor deixa isso claro, ele não está construindo um documentário sobre Meneghetti, né? Bom, o que ele está fazendo aqui, ele está baseado no homem Meneghetti, ele está narrando o mito Meneghetti, ele está narrando a lenda, né? E que essa lenda, ela encontra respaldo em coisas que o Meneghetti realmente fez, né? Mas a ideia aqui é criar uma obra ficcional a partir de um personagem real e de várias coisas que já foram da realidade mesmo, né? Inclusive, no fim do livro, o autor explica isso, né? E é uma trama muito bem inserida no contexto social da época. Nós vemos muito, por exemplo, as greves, a intervenção do governo federal em São Paulo, as ideologias socialista e anarquista como polos em disputa no sindicalismo paulista, e essas ideologias entrando muito também por causa da migração italiana, de operários que já tinham tido contato com essas ideologias fora. Bom, e a trama, ela tem um final que eu julguei bonito, assim, né? Eu não vou dizer qual é, mas é um final onde o Meneghetti obedece a quem ele nunca deixou de obedecer. E é um quadrinho que se preocupou, eu achei isso legal, visto que é uma figura que talvez para certo grupo seja conhecida, mas o quadrinho busca ultrapassar esse grupo. É um quadrinho que ao final traz textos de apoio, traz trechos de apoio, né? E que situam o leitor em algumas coisas, assim. Há uma galeria também, não só ao final, há texto também no início. Deixa eu mostrar para vocês. Há texto também no início. Então, assim, eu realmente achei bem legal a proposta, achei uma coisa muito competente. Acho importante esse tipo de quadrinho, né? Quadrinhos assim, que não são documentários ou manuais didáticos e que não pretendem ser esse tipo de coisa, né? Ele não pretende ser um documentário, não pretende, sei lá, só contar, né? Na verdade é um quadrinho que se baseia na nossa história para contar uma boa história. É isso, né? É um quadrinho que se baseia na nossa história para contar uma boa história, assim. E essa boa história, ela acaba servindo de janela para a gente conhecer a nossa história. Ficou legal, né? Bom, repetir, eu consigo repetir. É um quadrinho que, se baseia na nossa história para contar uma boa história. E essa boa história acaba servindo de janela para a gente acessar a nossa própria história, né? Eu achei isso muito bacana, assim, né? Que mais lendas, que mais mitos, que mais personagens nossos do Brasil possam ganhar esse tipo de quadrinho, possam ganhar esse tipo de cuidado, né? Como eu disse, né? Nós ganhamos boas histórias e ganhamos janelas para acessar a nossa história. É isso, minha gente. Tá aí o meu olhar sobre Espetacular e Meneghetti. Vocês viram aí os desenhos, né? Vocês viram os desenhos. Bom, quem leu, por favor, bota aí nos comentários, né? Bota aí nos comentários. Gosta desse tipo de quadrinho? Gostou de Espetacular e Meneghetti, né? Bota aí. Não esquece também de compartilhar, de mostrar para os outros, né? É isso que faz nossa comunidade aqui crescer. Lembrar do link da Amazon, está na descrição do vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral da loja, quanto o link também de Espetacular e Meneghetti, que é vendido lá. Bom, lembrar também do cupom do Ministério dos Quadrinhos, MiniHQ, para a loja da editora Novo Século. É um cupom que dá 30% de desconto. E caso você use esse cupom na loja lá da editora que tem os quadros, lá tem todos os produtos da Novo Século e também tem
os produtos da Geektopia, que é um selo de Novo Século, selo de quadrinhos. Caso você use esse cupom lá, você ajuda demais o canal também, né? Uma outra parceria do canal nesse sentido, né? São essas parcerias que me permitem fazer cada vez mais. Espero eu melhores vídeos para você. Um detalhe, para o cupom da Novo Século funcionar, o cupom está aqui na descrição, tem que estar cadastrado na loja, tá ok? Ele é para cliente, né? E contam como clientes pessoas que estão cadastradas na loja. Enfim, minha gente, gastei um tempinho aí fazendo aquele jabá necessário ao fim. Agradeço por você ter assistido o vídeo. Acho que é só isso. Um abração e até o próximo vídeo.